Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, sou massoterapeuta e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade sobre os assuntos estudados durante o curso técnico em massoterapia do Senac. Já tem o vídeo parte 1, se você ainda não assistiu, recomendo que assista ele primeiro, tá? Vou deixar aqui no card, para você acompanhar as matérias na ordem que eu vou apresentando, para tudo fazer um pouquinho mais de sentido. Então, o objetivo desses vídeos é exatamente abordar um pouquinho mais a fundo cada matéria que é estudado durante o curso, para você que tem interesse em cursar ou para você que já está cursando e quer saber um pouquinho o que você vai ver nas próximas matérias e tal. Enfim, lembrando que isso é sobre o curso técnico do Senac, mas como o curso técnico ele é guiado pelo MEC, em outra instituição o conteúdo vai ser muito parecido também, certo? Então, vamos lá, vou gravar minha tela novamente para mostrar algumas coisas aqui para vocês. Vou fazer uma pequena transição aqui. Beleza, acho que estão vendo a tela. Então, para dar continuidade, no último vídeo eu falei da unidade curricular 1, né, da UC1 até o C5. E agora a gente vai começar na UC6, que é realizar procedimentos massoterapêuticos de modelação corporal. O que é isso? Massagem modeladora. Tá? Tanto massagem modeladora quanto massagem anti-celulite, que é massagem para melhorar, né, as características da pele, para combater um pouquinho as celulites. Na prática, a modeladora e essa outra massagem FEG vai ser a mesma coisa, a mesma dinâmica, pode mudar um pequeno movimento aqui, outro ali, mas a dinâmica da massagem, o jeito que é executado, a teoria por trás é a mesma, tá? Então, eu deixei aberto aqui um material. Cadê? Aqui. Então, o que a gente vê nessa unidade? Primeiro, antes de começar a fazer a parte prática, como sempre a gente vê a teoria, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho as características da pele, da hipoderme, né? Da camada subcutânea, que é a gordura, que é onde a gente meio que vai trabalhar tentando remodelar o corpo, tentando modelar algumas características que a gente tem. Então a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo como é formada a gordura, a questão de peso e medida, né? Porque peso é uma coisa, você emagrecer, você perde peso. Você pode perder medida junto. Agora, você perder medidas sem estar emagrecendo são coisas totalmente diferentes. E no caso da massagem modeladora, o que ela faz é reduzir medidas, tá? Você não emagrece nada. Então você não queima gordura, não mais do que você queimaria deitado na sua cama. Não tem nada de perda de peso na massagem modeladora, tá? Você não vai eliminar gordura nem pelo xixi, nem por lugar nenhum. O que você vai fazer é receber um tratamento do massoterapeuta, um tratamento manual, e essa manipulação dos tecidos, de acordo com a velocidade da massagem e tudo mais, vai fazer com que as gorduras, né, a gordura, tecido adiposo do seu corpo, vai ter um modelo diferente. Você vai espalhar um pouquinho da gordura, por exemplo, do abdômen, para reduzir medida de cintura, para o vestido cair melhor, para a calça ficar melhor, para o terno, enfim. Mas você não vai emagrecer. E é isso que é estudado. Claro, tem o passo a passo de como isso acontece e tudo mais, mas basicamente a gente vai estudar isso nessa parte teórica e vai ver os protocolos, né? Eu estou usando muitas aspas porque protocolo não é um norte para você seguir durante a massagem, principalmente quando é as primeiras vezes que você está fazendo. Mas essa questão de protocolo depois você meio que quebra esse paradigma, porque vai depender de cada caso. Você não vai fazer o protocolo que você aprende em aula em todos os clientes, porque você tem que entender, né, através da ficha de avaliação que eu falei no vídeo da parte 1, e que também tem outro vídeo sobre ficha de avaliação aqui no canal, também posso deixar no card. Então, através da avaliação, você vai pegar, entender o que seu cliente precisa, onde que ele quer modelar ou remodelar o corpo, né? Quais são as características da pele, enfim, várias coisas que você vai ter que observar para aí sim fazer a massagem.
Então, o protocolo é o norte que a gente aprende nas aulas para você saber da onde partir até onde vai, mas na prática você tem que desenvolver um protocolo seguindo uma linha de raciocínio a cada cliente que você for trabalhar, né, que você for receber. Então, basicamente, é esse tipo de conteúdo que vai ser visto na UC6. Tá? Então, aqui tem até um exemplo de um exercício com relação a caloria dia. Se você acumula, óbvio, você vai ganhar peso, né? Você vai engordar. Se você vai emagrecer, você vai queimar caloria, você vai gastar mais do que você consome. Enfim, e por aí vai, certo? Então, a UC6, massagem modeladora, é um pouquinho disso. E a gente vê também os graus, né, de celulite, porque primeiro que a gente não consegue agir em cima de todos os graus, né? Por exemplo, o grau 4, geralmente a pessoa já tem dor, então a massagem modeladora ela é muito bruta, ela é muito rápida, ela é feita com um pouquinho mais de força. Não é para doer, tá? Não é para deixar hematoma, isso daí é um mito total, não existe isso, pelo contrário, deixar hematoma é lesão corporal, é crime, inclusive você pode ser processado criminalmente por isso. Mas enfim, então o grau 4, por exemplo, de celulite é uma coisa muito mais complicada. Não dá para você fazer a massagem modeladora porque a pessoa, o cliente, vai sentir muita dor. Nos graus abaixo, aí beleza, já é mais factível isso, já dá para fazer. E uma coisa é certa, você não vai acabar com a celulite do cliente. Você consegue estabilizar o nível para não piorar, ou até mesmo, de repente, conseguir reduzir um pouquinho, vamos supor, descer um nível do nível 2 para o 1, ou do 3 para o 2, alguma coisa, mas não vai ser um milagre, não existe isso, tá? Então, esse é o tipo de conteúdo, mais ou menos, que a gente estuda nessa parte da modeladora, que é a unidade curricular 6. A próxima, o C7, realizar procedimentos massoterapêuticos de origem japonesa. Seria Doin, Shiatsu, Zen Shiatsu. Então, com base na unidade curricular 4, na UC4, do primeiro vídeo, que estuda a MTC, as massagens de origem japonesa e chinesa vão ter muito o foco na parte energética. Dá para você utilizar as técnicas dessas massagens do shiatsu, do zen shiatsu, enfim. Dá para você utilizar as técnicas. Mesmo se você não quiser trabalhar com MTC, se você quiser ignorar a parte energética e usar apenas a técnica em si, baseado em anatomia, para tratar uma dor ou alguma coisa do tipo, também dá, não tem problema algum. Mas o Zen Shiatsu e o Shiatsu em si, e o Doin, eles são baseados na parte energética. Então, que nem tem na imagem aqui. Vai falar muito dos órgãos, das vísceras, dos meridianos, né, que são canais, pontos de energia que tem ao longo do corpo, segundo a MTC. E aí você vai ter pontos, por exemplo, igual nessa imagem aqui, ao longo do corpo, vai ter muitos, reparem que tem, assim, são centenas de fato de pontos, que segundo a MTC, cada um tem uma aplicação, faz mover energia, que está estagnada e tudo mais. E cada um desses pontos seria para você ajudar a tratar uma patologia, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma ansiedade, uma insônia e tudo mais. O Doin vai utilizar essa teoria toda, mas é uma automassagem, é um cuidado próprio, tá? Esse Doin significa mais ou menos isso, que você vai fazer em você mesmo. Então você vai utilizar esses pontos para cuidar da sua própria saúde. Você pode ensinar as pessoas a fazerem isso, alguns pontos para dor de cabeça, alguns pontos para insônia, para ansiedade, enfim, para outras coisas. Mas o princípio do Doin é a auto-aplicação. No caso do Shiatsu, eu vou utilizar essa mesma slide aqui do Doin, porque é o mesmo princípio. A diferença é que eu vou aplicar em alguém, tá?
E esse protocolo, como eu disse, que a gente vai ter para seguir, né, que começa aqui, vai para tal lugar, termina em tal lugar, em tal ponto e tudo mais. Vamos supor nessa imagem aqui do braço e antebraço, mão e tal. Você tem um sentido correto para seguir dentro da medicina chinesa. Por exemplo, no braço, antebraço, né, no membro superior. Alguns meridianos você vai começar na ponta dos dedos e vai pressionando os pontos até chegar no ombro e tal. E outros você vai partir do ombro em direção à ponta dos dedos, porque cada um tem um fluxo para seguir. E aí você vai aplicar isso em outra pessoa. O shiatsu basicamente utiliza a pressão, a acupressão, né, com a ponta do dedo, com a hipotenar, a parte tenar da mão, cotovelo, até mesmo o joelho, em alguns casos, porque o shiatsu, várias vezes, é comum de você encontrar ele ser aplicado não na maca, como essa que tem atrás de mim, mas num tatame, né, num colchonete, então é aplicada no chão, para você conseguir colocar melhor a força, o peso do seu corpo para fazer as pressões. Então até o joelho é utilizado. Já o Zen Shiatsu, ele também utiliza essa base teórica da MTC, só que ele é um pouco menos dolorido. Tá? O Shiatsu costuma doer bastante a massagem, assim, por causa dessas pressões, principalmente com a ponta dos dedos, principalmente do polegar, porque você aperta uma área muito pequena e você exerce uma pressão muito grande, fica concentrado ali, fica dolorido. O Zen Shiatsu, embora também possa utilizar o polegar, ele é mais feito com a palma da mão, digamos assim. Então, quando você aumenta a área de contato com a parte que você está massageando, você vai empurrar, você vai apertar muito mais tecido, né? Então, essa força dissipa um pouco e vai doer menos, vai ser menos dolorido. Sempre que você utilizar uma área de contato grande, por exemplo, a mão fechada, palma da mão, vai ser bem menos dolorido do que ponta de cotovelo, polegar, ponta do dedo, qualquer coisa do tipo. E também o Zen Shiatsu envolve bastante movimento articular. Então, dentro do protocolo que você aprende durante o curso, né, que tem o passo a passo para seguir, nessa massagem tem muito movimento de ombro, movimento de punho, alongamentos de pescoço, alongamento de coluna. Então, tem posições que você fica para trás, assim, ou então, né, flexionado para frente. E também alongamentos de membros inferiores e tudo mais. Então, é essa um pouquinho da diferença. O shiatsu já é mais a questão da pressão realmente, nesses pontos e tudo mais. Então, beleza, o C7 falamos. O C8, realizar procedimentos massoterapêuticos de origem chinesa. Vai manter a base da MTC, seguir os meridianos, os pontos, elementos, questão de energia e tudo mais. Só que aqui o que eu tenho, na verdade, falando um slide sobre a Shantala. Shantala é uma massagem de origem oriental ainda, mas indiana, que ela é muito utilizada em crianças, em bebês, né? Até bebês recém-nascidos, para ajudar com diversas coisas. Uma massagem muito comum das mães fazerem nas crianças, até mesmo, né, na parte ocidental, por instinto, massagem tipo de pegar os pezinhos do bebê e flexionar em direção à barriga, por causa de gases, de cólica. Então, são pequenos movimentos, né? É uma massagem mais voltada realmente para as crianças e tem o intuito de trazer bem-estar, relaxamento, mas também aliviar essas dores. E é uma massagem bem superficial, bem tranquila e tal. Tá? Isso no caso dessa massagem indiana. Também tem a massagem indiana que a gente não vê no curso, que utiliza muito óleo, né? Dentro da linha indiana é utilizado muito óleo. Ao contrário da parte japonesa e chinesa, que não se utiliza isso, você faz a massagem por cima da roupa, então não usa óleo nenhum. E ainda dentro da parte chinesa, a gente vê, por exemplo, a Tuina. Tá? A Tuina é uma massagem bem legal de utilizar a técnica, de novo,
Se você não curtiu a MTC igual eu não gosto, mas dá para você aproveitar os movimentos, as técnicas para aplicar em cima da medicina ocidental. E, por exemplo, na Tuiná tem alguns movimentos, cada movimento tem um nome em chinês, tem um termo e tal, mas enfim, tem movimentos mais parecidos com a parte ocidental. Então tem amassamentos, né, que você vai utilizar a mão toda para pegar o tecido, tem alguns deslizamentos com essa parte tenar e hipotenar da mão, então você vai pressionar o tecido e fazer deslizamento, né, com essa parte. Tem algumas fricções, enfim. Os movimentos eu gostei bastante na prática, a massagem em si é gostosa de receber e dá para você tanto aplicar da parte oriental, fazer por cima da roupa, aplicar a teoria realmente da Tuiná, ou dá para você simplesmente pegar a parte prática dela, né, os movimentos, e aplicar numa outra linha que você siga. Então, esse é um pouquinho da UC8, tá? A UC9, realizar procedimentos massoterapêuticos em microsistemas. Aqui, deixa eu até procurar aqui, eu acho que eu não tenho nada de material aqui digital, porque a gente estava tendo essas matérias já totalmente em aula, e o professor que dava essa matéria ele não é muito amigo de tecnologia, então material digital é zero. Auriculoterapia. Então, microsistemas. Segundo algumas linhas de estudo, de raciocínio, né? Existem algumas hipóteses, não tem nada comprovado, que nosso corpo tem microsistemas. Então, a gente tem microsistemas na orelha, né, nas orelhas, na palma da mão, na sola dos pés, em outras partes também, mas essas são as mais famosas, são as mais trabalhadas. E nessa teoria, né, no microsistema, a gente tem vários pontinhos, por exemplo, na orelha, e cada um desses pontos tem uma parte reflexa, né, tem a reflexologia em um órgão, em uma outra parte do corpo. Por exemplo, que nem aqui, ó, nessa foto, bem aqui em cima, no ápice da orelha, tem um pontinho que aqui diz que é para tratar alergias em geral. Pode ser uma sinusite, uma alergia de pele. E teoricamente, você colocar uma sementinha de mostarda, que é o mais comum, que é utilizado, você põe a sementinha, deixa eu ver aqui, ó, nessa foto, com o micropor, né, com um pequeno adesivo, e aquela semente fica pressionando aquele ponto específico para trazer alívio, para estimular o seu corpo a trabalhar essa questão da alergia. Um outro ponto, por exemplo, aqui, da amígdala. Então, você está com dor de garganta, tem muito problema de dor de garganta e tal. Então, você pode colocar uma sementinha ali, um ponto para estimular aquela parte, para melhorar a questão da sua garganta e tudo mais. Isso tem para dores, tem referente à parte cerebral, né, para você estimular mais o cérebro, para relaxar a ansiedade e tudo mais. Tem tipo mais de 100 pontos na orelha, por exemplo. E são pontos assim, tipo de 1, 2, 3 milímetros entre um e outro. Então, a teoria é essa. Tem uma parte francesa que estuda, tá? Tem uma teoria que é bem conhecida, que é a auriculoterapia francesa, e tem a auriculoterapia chinesa. Ambas vão para essa questão energética de microsistemas e tal, dessa reflexologia no caso. A parte oriental vai um pouquinho mais para a questão energética e tudo mais. A francesa é um pouquinho mais ocidental, né? Então um pouquinho menos dessa questão energética. Mas existe essas duas linhas principais. Outra coisa que a gente tem de microsistemas é reflexologia podal e também a palmar, né, das mãos. Então, nos pés, por exemplo, deixa eu pegar essa imagem. Tá pequena, né? Deixa eu pegar uma outra. Aqui. Então, cada partezinha dessa, uma cor, né, um pontinho, representa um reflexo em uma outra parte do seu corpo, igual na orelha. Então, se eu quero tratar, por exemplo, pegar o mesmo exemplo aqui, ó, garganta.
lá era amígdala, mas enfim, garganta. Então tem um pontinho ali no hálux, né, no dedão do pé, na sola, que você vai estimular, vai trabalhar e teoricamente vai melhorar a sua garganta, vai estimular um efeito ali. E aí a mesma coisa, cada região tem um ponto reflexo no pé. E tem a parte palmar também, que é a mesma coisa, reflete em alguma outra parte. Enfim, não tem nada comprovado cientificamente, mas é algo muito popular, né? Se utiliza muito isso. Inclusive, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura utiliza a MTC, né? Utiliza os pontos, a questão energética da MTC, e utiliza os microsistemas na orelha. Então, alguns pontos pode estimular com a acupuntura e tudo mais. Eu, particularmente, não boto fé, nunca percebi nenhuma mudança. Né? Porque durante a aula a gente tanto treina a colocar a aurícula no cliente, no colega de sala, quanto a gente recebe. E eu sofro com uma dor no ombro direito e tal. Então sempre colocava, né, para estimular esse ponto de ombro e tal. Nunca reparei em nenhuma melhora, nenhuma mudança, nem para pior nem para melhor. Tem gente que falava que sentia assim melhoras de dores ou para dormir melhor, questão de ansiedade ajudava a controlar. Enfim, às vezes é um efeito psicológico, né, meio placebo, mas se der efeito, tudo certo, né? Se melhora a vida da pessoa, tá valendo. E por último, o C10, realizar procedimentos massoterapêuticos de estímulo ao sistema linfático. Então, drenagem linfática. Tá? Esse eu tenho até um material aqui. Cadê? Então, na parte da drenagem linfática, né? A gente vai estudar muito. Em outras matérias, a gente já teve uma visão geral sobre os sistemas todos, né? Na UC3, de anatomia e tudo mais. Mas quando entra em áreas específicas assim, então a gente teve um conteúdo mais aprofundado. Então na parte linfática, primeiro é preciso entender a parte circulatória, tá? Para tudo fazer sentido. Então a gente estudou as artérias, as veias, como que funciona a circulação, a grande circulação, como que o sangue qual que é o caminho que o sangue faz para ser oxigenado, desde ele sair do coração, oxigenar as células e tal, as extremidades, retornar pelas veias, passar pelo coração, passar pelo pulmão, ser oxigenado até poder partir de novo. A gente vê as principais artérias, né, onde elas passam, o nome delas e tudo mais, a mesma coisa das veias, até chegar, por exemplo, na parte imunológica. Tá? Então a gente vê o que o sistema imunológico faz, né, de combate às células de defesa do corpo. E por que vê isso? Porque o sistema linfático é o responsável por isso. Então a gente vê o sistema linfático também, a estrutura, né, os vasos linfáticos, os linfonodos, enfim, tudo que ocorre ali no meio. E claro, depois de estudar tudo isso, a gente vê a drenagem linfática manual em si. Qual que é a ordem correta de se fazer, porque a drenagem tem uma lógica toda diferente no corpo. Ver o jeito que faz, tá? A drenagem também. Acontece, os vasos linfáticos são bem superficiais na pele. Então você não precisa colocar força, você não precisa fazer um negócio super rápido. Nem faz sentido, porque o sistema linfático trabalha lento. É o jeito dele. Ele é lento. Então não adianta você querer fazer um negócio super rápido assim, que não tem efeito nenhum. Enfim, não vai alcançar o objetivo da drenagem linfática. E então a gente vê essa questão, por exemplo, nessa imagem, a gente tem a artéria aqui em vermelho, as veias tipo em azul e verde os vasos linfáticos, porque eles trabalham junto com o sistema circulatório, por isso tem que estudar numa certa ordem para entender e tal. Então, além de pegar e ajudar na produção, né, produzir as células de defesa, eles vão recuperar parte do líquido, né, que, por exemplo, nessa imagem aqui do meio mesmo, entre sair da artéria, passar pelos capilares e ser recolhido, digamos assim, pelas veias, nesse meio termo aí, as células têm tudo
tudo acontece no meio líquido, né? No meio aquoso. A grande parte do nosso corpo é composto de água. Então, uma parte desse líquido às vezes escapa, né, das células ali, enfim, não consegue retornar pela veia. E aí quem vai pegar esse líquido é o sistema linfático, que vai, quando o líquido entrar no vaso linfático, passa a se chamar linfa. E, enfim, e aí o objetivo do sistema linfático, além da parte de defesa do corpo, é pegar esse líquido e devolver aqui em cima nas veias subclávias, para esse líquido voltar para o sangue, né, e ser oxigenado e continuar rodando, porque o sangue afinal é composto em grande maioria de água, de líquido, né, o plasma sanguíneo. E, enfim, então o sistema linfático, além da parte de defesa, vai pegar os líquidos que escapam ali e mandar de volta para as veias. É isso que ele vai fazer, vai auxiliar essa parte. Então, por exemplo, quando a gente tem edema, o mais comum é nos membros inferiores, né? Então, no pé, no joelho, nas pernas ali. Principalmente depois de cirurgia, de algum trauma, né? Alguma pancada, alguma coisa, ou se ficar muito tempo em pé, sentado e tal, gera um acúmulo de líquido, né? Fica inchado. Nem sempre o sistema circulatório consegue dar conta de pegar esse líquido, e o sistema linfático entra para fazer esse papel. E a massagem, né, a drenagem linfática manual, vai fazer exatamente isso, estimular o sistema linfático a recolher esse líquido mais rapidamente para reduzir esse edema e tudo mais. Então, tem uma lógica, como eu ia dizendo, né? Ó, nessa imagem aqui, o que está escuro, por exemplo, que está em preto e branco, né, a parte responsável é o duto linfático que vai recolher, e essa parte aqui que está colorida do abdômen e tal, do lado direito, o braço direito, é o ducto linfático direito que vai recolher. Então ele não é proporcional, não é metade do corpo para cada um. Então você tem que entender isso, tem que entender como estimular os glândulos linfáticos, né, para que haja uma drenagem mais rápida e tudo mais. Mas como eu ia dizendo também anteriormente, então a drenagem linfática, ela é lenta, ela é superficial, tá? Você pode utilizar creme ou não. Durante o curso a gente tem técnicas diferentes, né? A gente vê uma que não utiliza creme, mas nada impede, tipo, o creme não vai prejudicar em nada. Enfim, aí, claro, dentro do curso você estuda uma técnica, mas depois você vê que existem outras coisas, né? Que às vezes o curso não abrange, mas você passa a entender melhor quando você dá uma pesquisada. Mas enfim, uma coisa é fato. Não exige força, não precisa uma pressão muito grande e é algo lento, é algo realmente lento, é até meio chato de fazer drenagem, exatamente por causa dessa lentidão. Então, se você for fazer ou viu alguém fazendo super rápido, com força, tá errado, não tá fazendo qualquer coisa, tá fazendo uma modeladora, mas não tá fazendo drenagem linfática. E a modeladora que eu falei antes, ela é a mais forte, é a mais rápida, mas se deixou hematoma, se tá doendo, o incômodo é uma coisa, uma dorzinha bem de leve ali, beleza. Agora, doer, a ponto da pessoa começar a se contorcer, tipo, fechar os punhos de dor, o massoterapeuta, o terapeuta tá fazendo merda. A real é essa. E como eu disse, se deixar hematoma, é lesão corporal, é algo sério. Então é isso. Para esse vídeo fechamos essas 5 UCs. Aí para o próximo ficam então da 11 até a 15. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, deixa um like aí que ajuda bastante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, para receber outros vídeos sobre esse assunto de massoterapia, dicas e tudo mais. E se puder compartilhar, melhor ainda, né? Ajuda a chegar em mais pessoas ainda. E no mais é isso. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Beleza. Então, mais uma vez reforçando, deixa um like, se inscreve aí e acompanha os próximos conteúdos. Beleza? Valeu. That's all for now.